Olá! Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda nosso canal. No programa de hoje, eu vou conversar com Luciana Moessa, que é diretora da CIS, Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis. Olá, Luciane, tudo bem com você? Oi, Renata, bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês hoje. Tá ótimo. Luciana, fala um pouquinho, né? Antes da gente começar a conversar, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua experiência profissional, e também o que é a CIS. Perfeito. E essas duas coisas estão praticamente casadas, né? Eu sou advogada de formação e me considero ambientalista desde muito cedo, desde que era mestranda na Federal do Paraná, que é meu estado de origem. Tive uma carreira jurídica mais tradicional durante 20 anos, metade dela no setor privado, incluindo uma corporação, mas também como advogada independente, e metade no setor público no Banco Central do Brasil, onde eu fui procuradora. E por ter trabalhado lá no Banco Central, né, que é o nosso principal regulador financeiro no Brasil, ele regula todo o setor bancário, além de ser responsável pela política monetária do país, é que eu resolvi, numa fase já avançada da minha carreira acadêmica, depois que eu já tinha terminado o doutorado, escolhi para uma pesquisa de pós-doutorado fazer um grande mergulho entre o potencial, para explorar o potencial do sistema financeiro em relação ao desenvolvimento sustentável, né? Já que a maior parte da nossa economia ela depende de acesso a capitais via setor financeiro, seja mediante crédito, seja pelo mercado de capitais, se a gente consegue transformar o setor financeiro para que ele integre de uma maneira cada vez mais robusta critérios de sustentabilidade, a gente consegue que a maior parte, pelo menos, da nossa economia esteja alinhada às necessidades do desenvolvimento sustentável, que é um conceito já que tem várias décadas e que abrange questões ambientais, sociais e econômicas, né? Então, a missão da CIS é promover esse alinhamento. Eu fundei a CIS ano passado, já trabalhava, deixei o Banco Central há alguns anos para trabalhar full time com essa agenda, né? Setor financeiro e sustentabilidade. E eu fundei a CIS em 2022 para agora, com esse chapéu de terceiro setor, de organização da sociedade civil, desenvolver uma série de estratégias para que esse alinhamento ocorra, né? Para que o setor financeiro cada vez mais leve em conta fatores ambientais, sociais e climáticos no seu modo de operar. Tá. Muito bacana. E conta um pouquinho, então, dos trabalhos, né, desenvolvidos pela CIS. A gente tem três principais linhas de trabalho atualmente em desenvolvimento. A gente tem outras possibilidades, estão previstas no nosso estatuto, mas projetos em andamento são três atualmente. Um deles é desenvolver ações de advocacy para que a regulação financeira no Brasil, não só a bancária, também de seguros, de entidades de previdência, abertas ou fechadas, e de mercado de capitais, incorporem cada vez mais fatores socioambientais e climáticos nas regras do jogo, porque para fazer um tema realmente, tornar um tema realmente realidade em todo o mercado, é preciso que os reguladores atuem. Alguns atores de mercado que têm uma visão mais atenta às tendências e têm um propósito mais amplo na sua forma de atuar, eles já fazem isso independente de regulação. Mas muitos, a maioria, eu diria, depende da atuação do regulador para integrar esses fatores. Então, isso é uma das estratégias que a gente adota. A gente vai lançar até o primeiro estudo com recomendações para o Banco Central na próxima segunda-feira, num evento online. A segunda estratégia, e ela dá muito suporte para a primeira, é fazer um ranking da atuação socioambiental de instituições financeiras para entender efetivamente o que elas prometem nas suas políticas, o que elas efetivamente fazem nas suas ações, como é que isso se reflete na carteira de crédito, na carteira de investimentos, na carteira de seguros delas. Então, a gente seleciona alguns atores mais relevantes em cada um dos mercados, pelo seu porte ou pela sua liderança nessa agenda socioambiental e climática,
A gente seleciona uma parte do universo aí que corresponda, em média, pelo menos 80% do mercado, e avalia de acordo com uma metodologia que nós desenvolvemos, né? E o terceiro projeto envolve a elaboração de uma taxonomia verde para o país, que, em linhas muito gerais, para não me estender aqui, que não é o propósito principal da conversa hoje, é uma classificação de atividades econômicas quanto aos seus impactos ambientais, sociais e climáticos, impactos que podem ser tanto positivos quanto negativos, e que serve de norte para o setor financeiro quando ele quer deixar o seu portfólio, né, cada vez mais verde e menos trazer menos riscos e menos danos ambientais, sociais e climáticos, né? Então, esse é um outro projeto bastante importante. Não, muito bacana, né? E muito importante também essa questão da mensuração que acaba trazendo, até para, de repente, dar um norte aí em relação às instituições, a futuras ações, né? Então, realmente bacana. E, Luciane, numa pesquisa, né, que vocês realizaram recentemente, parece que chegou aí a uma conclusão que, embora os grandes bancos comerciais no Brasil façam propaganda, né, ou façam a divulgação aí de uma boa atuação, né, uma boa atuação aí de uma maneira geral, mas nas questões sociais e dos cuidados ambientais, na prática, não é bem assim que funcionam e essas instituições deixem a desejar, né? Conta um pouquinho e fala um pouquinho dos critérios que foram avaliados e dos resultados dessa pesquisa, até para chegar nessa conclusão. Perfeito, Renata. O nome desse ranking que eu falei é RASA, Ranking da Atuação Socioambiental de Instituições Financeiras. Até convido os ouvintes todos a visitar nosso site, rasa.org.br, tá? A metodologia está toda descrita lá. Ela busca, a ideia que está por trás dessa iniciativa é trazer critérios objetivos para avaliar todos os bancos mais relevantes com uma mesma régua, né? Porque hoje em dia todo mundo tem interesse de dizer que é verde, que é socialmente responsável, mas a gente precisa ter critérios mais objetivos para olhar uma visão macro. Um banco pode ter uma iniciativa aqui e ali, pontual, super bacana, que traz impactos ambientais ou sociais positivos, mas esse mesmo banco pode estar financiando uma série de atividades econômicas que trazem impactos ambientais e sociais claramente negativos também. Então, a nossa ideia é ter uma visão macro. Até desculpa te interromper, mas mesmo porque essa divulgação muitas vezes é de acordo com a régua do próprio banco, né? Ou da própria instituição, e não tem uma universalização dessa análise. Então, por isso que é extremamente importante isso que vocês fizeram, que é uma das críticas que a gente tem hoje, né? Todo mundo acaba divulgando de acordo com a sua métrica. Mas qual que é a métrica do mercado? Isso costuma ser chamado até de greenwashing, né? Não é que não existam métricas no próprio mercado, não, tá? Até existem. E os bancos adotam algumas delas, mas ainda assim elas são, no geral, são bastante genéricas, então dão bastante espaço para cada um customizar e usar aquele método que eu costumo brincar, que é o Rubens Recupero, quando ele era ministro da Fazenda nos anos 90. O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Para quem tem mais de 45, como eu, deve se lembrar dessa frase dele, que ficou célebre, né? Nesse aspecto também a atuação dos reguladores ajuda muito. A regulação do Banco Central, por exemplo, que vai entrar em vigor, na verdade, a partir desse ano, os bancos vão usar uma regulação que foi emitida no final de 2021 para que eles divulguem informações sobre sustentabilidade para o ano de 2022, ela começa a vigorar agora. Mas nessa primeira avaliação que nós fizemos, esse primeiro ciclo, que foi no último trimestre de 2022, essa regra não estava em vigor ainda, então a gente encontrou algumas semelhanças, mas muitas, na verdade, muita diferença, né? Entre a nota mais baixa e a nota mais alta, só para você ter uma ideia, a mais baixa é 4, a mais alta é 29, mas ainda assim é baixa, tá? Porque a metodologia vai de 0 a 100. E na verdade, as métricas de mercado, muitas vezes, são também insuficientes, porque poucas focam nas peculiaridades das instituições financeiras, tá? Então, só para ilustrar um pouquinho isso, quando a gente está falando de uma instituição financeira, o principal impacto ambiental, social, climático dela, ele se dá através do que ela financia, e não das atividades diretas dela, não das agências delas, dos escritórios, da sede.
e sim através do que ela financia, via crédito ou via investimentos. E se você olha para relatório de sustentabilidade, você vai encontrar lá uma série de informações de ações filantrópicas ou dos impactos diretos da própria instituição, do que ela faz em relação à sua própria mão de obra, de cuidados ambientais que ela tem para reduzir emissões, né, de gases com efeito estufa, ter mais eficiência energética, etc. Mas isso é mínimo em relação ao impacto do portfólio, que chega a ser 700 vezes maior. Se você compara o impacto de um grande banco em si, o impacto que as atividades financiadas por ele têm no meio ambiente e na sociedade, a diferença chega a ser essa, de 1 para 700. Então, esse 1 a gente nem olha, na nossa metodologia a gente nem olha, a gente só olha para as políticas e as ações dos bancos em relação às atividades de crédito e de investimentos, tá? A gente olha, não sei se é o momento de eu explicar um tiquinho em linhas bem gerais a metodologia. A gente olha, em primeiro lugar, o que eles entendem por ambiental, social e climático, tá? Porque existem questões que são óbvias e outras nem tanto. Tem muitas questões sociais que poucos bancos olham, como questões consumeristas, enfim, tem questões que são muito poucos bancos que prestam atenção na agenda ambiental. A poluição marítima, a poluição hídrica, por exemplo, ainda são pouco olhadas. O tema desmatamento já é um tema que é bastante olhado. Claro, a eficiência energética, a matriz energética são temas que praticamente todos olham. Saúde e segurança do trabalho é pouco olhado, olha-se para trabalho infantil, para trabalho escravo, mas para saúde e segurança do trabalho, coloca em risco até a vida dos trabalhadores, isso já é muito pouco olhado. Então, primeiro, a abrangência temática das políticas, esse é para começo de conversa. O segundo grande ponto é, tudo bem, vocês olham para esses temas e que base de dados vocês consultam? E aí já começa a haver um gap gigantesco, né? Entre colocar o tema na política e consultar base de dados suficientes para avaliar se a empresa, como é que é o desempenho dessa empresa em relação a cada tema, aí o gap já é gigantesco. O outro grande gap é que muitas vezes os bancos não avaliam todas as operações com setores que operam em setores econômicos que têm risco alto, tá? Então, o corte delas muitas vezes é feito pelo porte da empresa, o valor do faturamento, e não pelo fato de um setor ter um risco ambiental altíssimo, como é o caso da mineração, o caso da maior parte das indústrias, como é o caso de atividades agrícolas em regiões com alto risco de desmatamento. Sobretudo, é preciso olhar, nesse caso, para a cadeia toda e não apenas para a empresa financiada que tem relacionamento com o banco. Então, existe um gap gigantesco no universo de transações avaliadas, nas bases de dados consultadas, e a gente consegue descobrir muito pouca informação também ainda em nível de portfólio. Existe todo um sistema para avaliar o risco socioambiental e climático, mas a gente quer olhar no portfólio todo. Quais setores estão sendo financiados? Só um grande banco divulga o portfólio por setor para crédito e para investimentos, dentre os 10 que nós olhamos ainda, que é o Bradesco. Eu também merece elogio por isso. Alguns outros, como Itaú, e alguns outros também divulgam, mas só para crédito, não para investimentos. Agora, quanto à localização das atividades financiadas, nenhum divulga, tá? E olhar, quando você fala de agenda ambiental e climática, olhar para a localização é essencial. Do ponto de vista da agenda social também, porque às vezes você tem comunidades vulneráveis, então eles nem sequer, muitas vezes, sabem onde a empresa, quando é uma empresa grande, que tem vários estabelecimentos, eles não têm o cuidado, normalmente, de saber onde a empresa opera. Como é que você faz uma avaliação séria de riscos ambientais, climáticos e sociais em relação a comunidades, se você não tem o cuidado de saber o local exato da operação? E só fazem isso, e aí eu já ilustro por que a regulação é importante, quando se trata de crédito rural, porque a regulação do Banco Central exige isso. Desde 2015, é preciso saber a localização georreferenciada das operações de crédito rural financiadas. Mas, em relação às demais, a regulação ainda não exige isso. Não exige isso, os bancos também não perguntam, não levam em conta, tá? E aí, enfim, só para falar um outro grande, uma falha comum, e aí eu posso comentar mais os resultados, tal. Do ponto de vista da governança, né? Como é que esse tema, como é que funciona a governança da gestão de riscos e oportunidades socioambientais dentro dos bancos? A gente precisaria saber o que eu considero informações-chave, entender a dimensão da equipe,
comparada com a carteira do banco, para você ver se tem gente suficiente, porque muitas vezes as equipes são ótimas, são pessoas experientes, muito qualificadas, mas por que o universo avaliado é insuficiente? Porque a dimensão da equipe é claramente insuficiente para o tamanho da carteira do banco. Aí eles têm que fazer cortes que não são recortes adequados ao nível de risco socioambiental, e sim ao nível que foi definido. Nós vamos olhar isso aqui está bom, né, do ponto de vista do risco financeiro. Então, dimensão da equipe, a gente nem consegue saber, essa informação não é publicamente divulgada. As atividades de capacitação para essa equipe, que também isso é essencial, né? Entender qual é a expertise que essa equipe tem, isso também não é divulgado. Normalmente se divulgam cursos que são dados para todos os funcionários do banco, cursos curtinhos, online, para um pouco de educação ambiental. E uma outra informação-chave, que é em que medida os bancos incorporam ou não critérios socioambientais e climáticos na remuneração da alta direção, né? Muitos bancos a gente sabe que já fazem isso, mas não costumam divulgar qual o peso que isso tem. Outros bancos também provavelmente nem fazem isso ainda, e tudo mais. E como que essa avaliação de risco socioambiental também repercute nas próprias condições das operações. A gente não consegue ter informações quanto a isso, eles não divulgam. Uhum. E, Luciane, esses dados, né, foram avaliados apenas dados públicos, porque, sim, até pela dificuldade do que você está relatando, né, houve a necessidade também de solicitar esses dados para os bancos. Como é que foi? Se houve, né, no caso da solicitação, uma colaboração na informação dessas informações, ou ainda se tem um receio muito grande em abrir essas questões? Ótima pergunta, Renata. A metodologia desde o início, e essa metodologia ela foi submetida à consulta pública também, né? Ela previa uma fase de interação com os bancos, porque eu já sabia, eu atuo nessa área há mais de 8 anos, e sabia que não ia encontrar tudo que consta na metodologia em informações públicas, né? Que são os relatórios que elas publicam, questionários que elas respondem para investidores, os próprios websites. Então, isso já era esperado e a gente previu uma fase de interação. A gente faz a coleta das informações públicas, coloca tudo numa planilha, envia para elas e mostra lá o que ficou em branco porque a gente não encontrou. E, claro, eles podem até corrigir, eventualmente, se a gente perdeu alguma informação pública que existia, mas por alguma falha a gente não capturou, eles também podem dizer, olha, isso aqui também existe e tal. Podem complementar e podem, ou não, né, claro, fornecer informações adicionais. Porque quando eles não fornecem as informações adicionais, a pontuação é 0. A gente presume que não fazem. Não tem mais nada, tá. Porque eles teriam interesse, né, de mostrar que fazem. E dos 10 bancos avaliados, somente 3 responderam, tá? Que foram o BTG Pactual, o Sicredi, que é o segundo maior banco cooperativo do país, e o Banco Safra. O BTG, inclusive, foi muito bem no ranking de forma relativa, ele ficou em segundo, e um dos pontos fortes dele, que eu também não mencionei, que costuma ser ponto fraco de quase todos, é o fato de levar em conta as peculiaridades de cada setor econômico, né? Você não avalia a agricultura da mesma maneira que você avalia a indústria têxtil, da mesma maneira que você avalia a mineração. Os indicadores-chave de desempenho são totalmente distintos. E a grande maioria dos bancos nem sequer divulga publicamente quais são os KPIs, né, as políticas para cada setor econômico deles no Brasil, né? Poucos fazem isso, enquanto que aqui na Europa, por exemplo, isso é trivial já há muito tempo, divulgar as políticas por setor econômico. Não, e Luciane, você imagina que essa questão, né, deles não terem apresentado essas informações sim, não seria, talvez não ter levado tão a sério a pesquisa num primeiro momento, ou simplesmente por não ter essas informações, né? Ou de repente não ter um departamento que poderia estar respondendo. Por qual razão você imagina que não teve essa resposta? Tem um pouco de tudo, tá? O nosso ranking é novo, a gente vai fazer um novo ciclo para esses mesmos bancos no final desse ano, no último semestre desse ano. E então é relativamente novo, eles não percebem ainda uma relevância tão grande assim, né? A gente está divulgando a existência dele para o mercado. E os bancos também têm áreas que são relativamente pequenas para a demanda, tá? Então, eles já respondem uma série de demandas de investidores. O prazo que a gente deu de 3 semanas
não é curtíssimo, mas também não é super, não é gigantesco, né? Então, a gente teve contato teve um grande banco, por exemplo, que foi a Caixa, que nos escreveu depois dizendo, olha, aquela época foi muito difícil para a gente prestar as informações, mas a gente respeita a metodologia, ela nos deu insights importantes para pontos que a gente ou pode melhorar, ou a gente já faz, mas a gente não divulga, e a gente poderia divulgar, porque se a gente divulgasse, vocês teriam encontrado a informação, e a gente teria pontuado melhor. Então, tem um pouco de tudo, tá? E a gente acha que, primeiro, eles vão melhorar muito esse ano por causa dessa nova regulação do BC, a gente acha de um ano para o outro, e a gente pretende fazer essa avaliação, ela veio para ficar, né, para a gente mesmo mostrar a evolução e gerar uma competição positiva. Então, a gente imagina que das próximas vezes a gente vai ter uma participação melhor, se a gente não chegar a 100%, quem sabe a gente dobre aí, né, de 30% para 60%, algo não, assim. É super importante, não só o ranking, mas a participação também para que seja mais fidedigno, né, para que represente mais a realidade. Exato, porque pode ser que eu acredito que, no geral, eles sempre fazem um pouco mais do que eles divulgam e as notas teriam subido, percebe? Porque todos os três que responderam, em todos os casos, as notas deles acabaram subindo porque eles mostraram algo mais que eles tinham de ações nessa área, né? E comprovaram documentalmente, então eu revisei a nota e eles subiram. Não, perfeito. Bom, pessoal, não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Luciana, vamos lá. A proposta, né, do ranking que vocês criaram, além de mostrar o quanto os bancos brasileiros eles estão distantes ainda do ideal de uma agenda socioambiental, tem muito que se evoluir. Como é que está isso, pela análise que vocês fizeram? Então, objetivamente, a gente não sabia qual seria a medida disso. A gente tinha uma noção, né? Fazer as perguntas certas é essencial, mas a gente não tinha uma noção atualizada e completa do estágio atual. Então, era esperado, em alguma medida, que deixasse a desejar, mas talvez não tanto, né? Tá. Entendo que, para resolver qualquer problema, em qualquer campo de trabalho, né, Renata, é preciso entender o tamanho do problema. Por isso que, por mais que, por exemplo, o Banco Central tenha regulação nessa área, para crédito rural desde 2008, para crédito em geral desde 2014. E agora houve uma revisão aí bem ampla em 2021, a norma foi bastante aprofundada, mas o conjunto de normas foi bastante aprofundado, mas, pelo menos num primeiro momento, a gente percebe que o impacto ainda foi insuficiente, né? E, na verdade, então, entender o status do mercado, objetivamente, é uma informação importante para reguladores perceberem que, de repente, a regulação tem que ser mais detalhada, mais aprofundada. É importante para consumidores que interagem com essas instituições compararem quando isso é relevante para eles, né? Para qualquer consumidor de serviços financeiros, um investidor também, que, né, a maioria dos grandes bancos são empresas listadas em bolsa de valores. Então, eles captam recursos via mercado de capitais e os investidores cada vez mais estão olhando para esse tipo de questão, sobretudo investidor institucional, mas mesmo investidor de varejo, pequeno investidor, pessoa física, começa a perceber que ele pode olhar para isso também, né? Ele pode selecionar as empresas na carteira dele de ações ou de títulos com base nesse tipo de critério também. Então, é importante mostrar, né? E as próprias instituições se compararem entre si. A gente teve um feedback, por exemplo, do BTG em relação a um tema que eles não pontuaram, e eles perguntaram: mas tem algum banco que já faz isso? Eu falei, tem, e mostrei a eles, né? Mandei o link. Então, eles também podem dar bons exemplos uns aos outros, né? Sim. Também existem boas práticas que a gente identifica, digamos assim. Tá. Até para, de repente, né, você ter novas propostas e melhoria, você tem que ter uma baseline. De repente, essa é a baseline para você partir, né, para novas ações, novas propostas e tudo mais. Onde é que já está bom, onde é que precisa melhorar, né? Isso. E você acredita, né, que a divulgação desse ranking ele possa estimular, então, uma melhora dessas questões socioambientais, tanto por parte das empresas que são clientes destes bancos?
Na Então, verdade, seria algo em cadeia? a ideia é essa, né? A estratégia é essa. Se as instituições financeiras avançam nessa agenda, as empresas que dependem delas para ter acesso a crédito, né, e Também acesso vão avançar. a investimentos, elas têm que se tornar cada vez mais responsáveis do ponto de vista socioambiental e climático. A estratégia é claramente essa. Uhum. Não, bacana. E, Luciane, você comentou, esse ranking ele vai ser atualizado periodicamente, é isso? Anualmente. Anualmente. Uhum. Tá. E vocês fazem essa pesquisa mais ou menos quando e quando que é divulgado? Então, no primeiro ciclo a gente olhou aí para grandes bancos comerciais e bancos cooperativos também, né? Nesse ciclo a gente está olhando para instituições financeiras de desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento e Agência de Fomento. Então, o primeiro ciclo foi de setembro a dezembro, agora a gente está terminando a fase de... A gente já terminou a coleta de dados públicos, vamos pedir informações adicionais para bancos de desenvolvimento, agências de fomento, e depois divulgar os resultados no final de março, início de abril. Ciclo seguinte, trimestre seguinte, seguradoras, depois entidades de previdência privada no terceiro trimestre, abertas ou fechadas. Depois, no final do ano, a gente retoma esses mesmos bancos do ano passado e vamos incluir também grandes asset managers independentes. Porque as asset managers dos grandes bancos, né, do Banco do Brasil, da Caixa, do Itaú, Bradesco, Santander, BTG, elas já entraram junto com o banco em si no primeiro ciclo, mas daí na próxima vez vai entrar BlackRock, Fama Investimentos, JGP, gestoras de ativos que não fazem parte de um conglomerado bancário, né? O critério, de novo, vai ser um pouco de market share, mas também a liderança na agenda. Eu sempre escolho, às vezes, algumas instituições que não são tão grandes, mas são líderes, para mostrar, olha, tem alguém fazendo. Se tem alguém fazendo, tendo lucro, é possível fazer. Essa agenda, isso também é muito interessante falar, Renato, acredito muito nela, porque, na verdade, os bancos que têm atuação mais robusta, eles costumam ter resultados financeiros mais positivos. Dentro da história que eu mencionei de como eles integram isso nas condições da operação, o Rabobank, que é o banco que ficou em primeiro lugar, por sinal, no ranking, há muitos anos eles mediram que clientes com menor risco socioambiental apresentam menor inadimplência, ou seja, pagam melhor, tá? As operações de crédito, raramente deixam de pagar. Eles perceberam essa correlação e aí eles passaram a incorporar os resultados dessa avaliação de risco socioambiental na taxa de juros. E ele não é o único, tem mais bancos que fazem isso, a gente só não sabe o quanto que isso pesa. Mas é bom para todo mundo, então isso também é bom para o resultado deles. Só que dá trabalho, e não é uma agenda tradicional para o setor bancário, né, para o setor financeiro em geral, mas é bom, isso não prejudica. As empresas que têm melhor gestão de sustentabilidade também dão mais rentabilidade no longo prazo, então, para investimentos, né, sobretudo investimentos no longo prazo, fundos de pensão, etc., isso também existe uma sinergia enorme. Então, é bom para todo mundo, só a questão vamos fazer de verdade e não fazer de conta que a gente está fazendo, porque o buraco é mais embaixo, né? Vamos, de fato, incorporar isso como boa prática, né? E muito bacana esse resultado aí que você trouxe, né? Da questão da sustentabilidade e da questão da melhora na lucratividade. Então... Existe esse casamento, é bom para todo mundo. E é um casamento que é difícil, às vezes, né, do empresário e, imagino, dos bancos visualizarem no primeiro momento, porque foram realidades que foram dissociadas ao longo do tempo, né? Então, o investir em meio ambiente, ele nunca estava associado a uma melhora de lucratividade em médio e longo prazo. E eu acho que isso, né, essa pesquisa, pelo que você está me contando aqui, demonstra justamente isso. Não, tem muita pesquisa que leva isso, né? A pesquisa, eu estou falando, não é com base nem nos resultados do Rasa, né? Tem muita pesquisa acadêmica, assim, centenas de estudos que já procuraram ver se havia correlação entre o desempenho em sustentabilidade de empresas e o seu desempenho financeiro. Várias. E algumas não encontraram uma correlação tão imediata, outras encontraram. Na verdade, quanto mais se estica o horizonte temporal, mais fica evidente a correlação. Né? E nunca é negativa, tá? Nunca investir, só que tem que investir naquilo que realmente é relevante. Então, é um setor que consome muita energia,
a correlação daí é evidente, né? Investir em eficiência energética vai reduzir as emissões e vai gerar economia financeira. Eficiência hídrica para um setor que consome muita água. E assim, tem casos que a correlação é evidente. Mas mesmo assim, num primeiro momento vai ter que acontecer um desembolso, né? Então, naquele primeiro trimestre, se você tem um olhar de curtíssimo prazo, isso vai impactar negativamente o resultado. Mas se você estica um pouquinho o horizonte temporal, vai gerar economia. Então, por isso também a importância de os bancos acreditarem e observarem as novas tecnologias verdes que estão vindo aí, porque são tecnologias que às vezes não têm ainda histórico de rentabilidade, mas que têm um potencial gigantesco para as empresas que as produzem, para as empresas que são clientes delas, e é por isso que essa agenda da taxonomia também é importante. O setor financeiro costuma ser muito conservador, ele gosta de investir naquilo que sempre deu dinheiro. Mas aquilo que sempre deu dinheiro trouxe a gente até aqui, né? Numa situação que a gente está excedendo os limites do planeta, a gente está excedendo a temperatura que a gente vai ter condições de vida humana, se as coisas continuarem como elas estão, a gente está excedendo os limites da biodiversidade terrestre, marítima, né? Recursos naturais dos quais marítima, da água doce também, dos quais todos nós dependemos. Então, é preciso ter esse olhar realmente integrado para, inclusive, ter sustentabilidade econômica num longo prazo, né? Num médio, cada vez não tão longo assim, vamos dizer, no médio prazo, né? A frequência e a intensidade dos extremos climáticos estão aí para mostrar que a questão só piora e tudo aquilo que os cientistas previram está acontecendo, inclusive um pouco pior do que eles previram, porque eles tentaram fazer previsões conservadoras para não criar pânico, mas simplesmente para avisar, olha, precisamos mudar o rumo de como as atividades econômicas estão se desenvolvendo. E não têm sido escutados, né? Não têm sido escutados suficiente nem por governos, nem pelo setor privado. Isso precisa mudar. E o setor financeiro tem um papel chave, ele pode, se ele quiser de verdade, pode fazer muito para contribuir nisso. É verdade. Muito bacana aí esse estudo que vocês fizeram, essa pesquisa, viu? E o ranking. Vocês estão de parabéns, Luciane. E, Luciane, a gente está chegando aqui, né, ao fim da nossa conversa e eu queria pedir para você deixar uma mensagem para a nossa audiência. A mensagem final é essa de cada um que é usuário de serviços financeiros olhar o que a sua instituição está fazendo, tá? E, claro, se você for para o site dela, você vai encontrar coisas bacanas e, normalmente, são informações verdadeiras, mas se você quiser ter uma visão macro, né, do quanto é verde, do quanto não é, olhe para o nosso rasa.org.br. Se você tem seguro, no final de junho, comecinho de julho, você vai ter o ranking das seguradoras. Se você é cliente bancário, você já tem o resultado do primeiro ciclo do final de 2022. Se você tem um plano de previdência, lá pelo final de setembro, final de outubro, final de setembro, início de outubro, você vai ter o resultado da avaliação das entidades de previdência privada. E assim por diante, tá? O cliente pessoa física também é relevante, pode parecer que não é, mas o cliente pessoa física pode chegar a ser pelo menos 50% do portfólio todo de crédito das instituições financeiras, tá? Então, isso é relevante. São os clientes que pagam mais juros quando eles tomam crédito, as taxas são muito mais altas para a pessoa física do que para a pessoa jurídica. No universo de seguros, o cliente pessoa física é mais relevante ainda. No universo de plano de previdência, não preciso nem dizer, né? Que é composto apenas de pessoas físicas. Então, cada um de nós pode sim fazer a diferença. Vamos olhar o que nossos bancos estão financiando, onde as nossas seguradoras, nossos planos de previdência estão investindo, porque eles podem estar investindo em atividades que estão nos levando coletivamente para uma situação completamente sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. Então, é possível olhar isso, a metodologia é bem clara, o nosso site está cheio de gráficos para você ver cada tema que é ou não importante para você levar em conta na sua decisão. É essa mensagem que eu faço, esse é o convite que eu faço para todos os usuários de serviços financeiros. Maravilha. Luciane, muito obrigada. É um prazer estar com vocês, foi ótima a nossa conversa, Renata. Foi muito bom com a gente. Obrigada aí pela sua participação no programa de hoje. Um abraço. No programa de hoje, eu conversei com Luciane Moessa, diretora executiva da CIS.
Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.